Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, o primeiro assunto de hoje foi uma reunião no Supremo, que nesta quarta-feira, dia 25, vai examinar a liminar concedida pelo ministro Dino, dando 60 dias para suspender todos os penduricalhos ilegais. Ou seja, são ilegais todos os que ultrapassam ao limite estabelecido na Constituição, né? Porque não existe nenhuma lei que seja superior à Constituição, que é a lei maior. Não é? Vamos a priori lembrar disso. Se o Congresso fizer leis complementares para dizer, olha, não é bem assim que a Constituição quis dizer. Não, está lá escrito na Constituição. Foi isso que os constituintes quiseram. E nós os elegemos para fazer uma Constituição em nosso nome, nós o povo, né? Então o salário do ministro do Supremo é o máximo no serviço público na República Federativa do Brasil. 46.300 e poucos reais. Tem gente que ganha o quíntuplo disso, né? Bom, então houve a reunião. Quem estava na reunião? Eu já acho estranho que tenha sido no Supremo, porque o maior dos poderes, o primeiro dos poderes, como está no artigo 2º da Constituição, é o Congresso Nacional dos representantes do povo e dos estados. Mas, enfim, foi lá no Supremo, ministro Fachin, num lugar de destaque, e duas alas de um lado, os presidentes da Câmara do Senado, o vice-presidente do Supremo, que é o ministro Moraes, e do outro lado, o vice-procurador-geral da República, Gonê não veio, e o Vital do Rego Filho, que é presidente do Tribunal de Contas da União. E diz a notícia que se reuniram para fazer um acordo. Como acordo? Não tem acordo, é cumprir a Constituição. Porque amanhã o Supremo vai votar. Então amanhã o Supremo já vota a liminar de Dino. Quem moveu a ação foi uma associação de procuradores municipais de São Paulo. Depois receberam os amici curiae, que significa em latim amigos do tribunal, né? Gente que se juntou a isso para cumprir a Constituição. Tem que fazer mutirão para cumprir a Constituição. Que pobre país, né? E aí, então, conversaram lá, ninguém ficou sabendo o que exatamente decidiram, mas, obviamente, que é para não cumprir o prazo dado por Dino, que é 60 dias, ou seja, a partir do início de abril, acabou penduricalho. Ninguém pode ganhar mais que 46.300. Mas não vai ser assim. Como não vai ser assim se está escrito na Constituição que é a lei maior? Não sei, é porque eu estou no Brasil. É por isso, só por isso. Essa é a única circunstância que modifica o cumprimento da Constituição. Estarmos no Brasil. Bom, só para lembrar, né? Isso vale para os 3 poderes, para os 3 níveis da República Federativa, municipal, estadual e União Federal. Só para lembrar, tinha lá gratificação por desempenho. Como assim? Desempenho é obrigação. Está lá no artigo 37, eficiência é obrigatória. Por alinhamento estratégico, sei lá o que é isso, ninguém sabe, é só para justificar. Que tinha auxílio peru, auxílio panetone, deve ser um auxílio especial de Natal. Tinha mês de 40 dias. Nem o Papa Gregório conseguiu isso, né? Eu acho que, sem dúvida, reembolso, claro, óbvio, né? Mas a Constituição diz que o limite é 46.300. O que eu vou fazer? Dura Constitutio, sed Constitutio. Bom,
Aí, agora eu estou vendo aí o PT se lamentando por causa do carnaval de acadêmicos de Niterói. Agora os cristãos estão brigados com a gente e esse ano é ano eleitoral e a gente precisa do voto deles. Só por isso. Não é porque a gente seja amante do mandamento mais importante, que é o da caridade, do amor. Não? O amor ao voto. Então estão se lamentando, agora parece que já viram que as pesquisas estão mostrando que depois do desfile, né, não foi só a escola que caiu, Lula também caiu nas pesquisas e Flávio Bolsonaro subiu. A despeito das brigas entre os bolsonaristas, a despeito de Eduardo Bolsonaro, de Malafaia, de um estar se queixando do outro, né? Ainda assim subiu. E Lula disse que, quando voltar dessa viagem à Ásia, vai lá na escola para agradecer. Tem aqui uma frase dele: eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinária. Fez mesmo. Agora, por que eu sinceramente, hein? Ele não está acostumado a ser sincero. Por que sinceramente? Parece aquele menino do famoso cartãozinho, né? Como se fosse a mãe dele, isso é verdade. Né? Tem que dizer que é verdade, tem que dizer que é sincero. Né? Enfim. Bom, e só para registrar, né? Tá todo mundo acompanhando a tragédia em Juiz de Fora, da chuva. Estão falando já em 30 mortos, mas tem 3 dezenas ou mais de pessoas desaparecidas que as águas podem ter levado, que estão embaixo de algum desabamento terrível. Aí não tem como a gente não pensar em Juiz de Fora em 6 de setembro de 2018, que era para matar um só. Né? Era uma facada. Mas não era uma pessoa sozinha. Era uma pessoa que contava com advogados que apareceram lá, tinha dinheiro para pagar advogados de jatinho. Era uma pessoa que tinha um deputado ou uma deputada que autorizou uma suposta entrada dessa pessoa para ter um álibi na Câmara. Será possível que, meu Deus do céu, que não se apurou isso? De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.